Globalização. Todo mundo fala sobre isso, né? Mas será que a gente entende mesmo o que essa palavra significa? E se a história que nos contam sobre o mundo superconectado for só uma parte da verdade? Hoje, a gente vai mergulhar na visão genial e provocadora de Milton Santos, um geógrafo brasileiro que virou essa ideia de globalização de cabeça para baixo. Pois é, de um lado, a gente ouve falar num mundo sem fronteiras, superconectado. Mas, por outro, o que a gente vê na prática é um mundo talvez mais dividido do que nunca. É exatamente nessa contradição que o Milton Santos nos convida a pensar. E claro, a gente conhece bem essa versão da história, né? Aquela que aparece na TV, nas redes sociais, a tecnologia unindo todo mundo, o comércio bombando, as culturas se misturando. Parece lindo, uma verdadeira utopia. Mas a pergunta que fica é: essa é a história completa? Porque quando a gente para olhar de perto, a realidade é bem mais complicada. A gente está falando de um sistema onde pouquíssimas empresas de tecnologia têm um poder gigantesco, onde a política está sempre tensa, com disputas comerciais para todo lado, e uma crise financeira lá do outro lado do mundo pode impactar a nossa vida aqui em questão de horas. Então, definitivamente, não é um processo tão simples assim. E aí, como é que a gente faz para entender esse cenário todo? Bom, é aqui que a genialidade do Milton Santos entra em cena. Ele nos deu uma espécie de mapa para a gente conseguir enxergar esse fenômeno de uma forma muito mais clara. Ele dizia que, na verdade, não existe uma globalização, mas sim três acontecendo ao mesmo tempo. Então, vamos lá. A primeira camada que o Santos aponta é o que ele chama de a fábula, sabe? É aquela história bonita, idealizada, que a mídia e os discursos políticos adoram contar. A versão super otimista da coisa toda. A promessa da tal aldeia global, um verdadeiro conto de fadas tecnológico. E claro, é uma história que todo mundo quer acreditar. Mas o Milton Santos faz um alerta muito sério. É justamente por ser tão bonita, tão atraente, que essa fábula é perigosa. Porque por trás dessa fábula existe uma realidade bem mais dura. É a segunda camada, a perversidade. Aqui, a gente está falando da globalização como ela é de verdade para a maior parte da população mundial. Um sistema que, em vez de conectar, muitas vezes exclui, marginaliza e aprofunda as desigualdades. Mas isso é o mais incrível no pensamento dele. Ele não para só na crítica. Ele vai além. Ele nos mostra a terceira camada, a possibilidade, a esperança, a ideia de que a gente pode sim construir uma outra globalização, uma que seja reinventada de baixo para cima, pensando nas pessoas. Então, vamos focar um pouco mais nessa segunda camada, na perversidade. Como é que essa globalização real, do dia a dia, acaba criando divisões tão gigantescas na sociedade? Olha só que interessante essa ideia dele. Para explicar essa divisão, o Santos falava em dois circuitos que funcionam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Pensa assim, de um lado tem o circuito superior. É o mundo da alta tecnologia, do mercado financeiro, das grandes inovações, o mundo rápido, moderno, global. Do outro lado tem o circuito inferior. É o mundo do trabalho formal, da correria do dia a dia, da pobreza, da marginalização, um mundo lento, precário e bem local. E o ponto-chave, o mais perverso, é que esses dois mundos não são separados. Pelo contrário, o circuito de cima depende totalmente do de baixo, e com isso, essa desigualdade só aumenta. E as consequências disso a gente vê todo dia. Uma concentração de riqueza absurda na mão de poucos. Cada vez mais gente em trabalhos precários, sem segurança nenhuma, populações inteiras sendo deixadas para trás. E o recado mais forte do Milton Santos é esse. Isso não é um erro do sistema. Não. O sistema foi desenhado para funcionar exatamente assim. Então, a gente entende que a questão vai muito além da economia. É uma questão geográfica, o espaço, a cidade, o campo, o território onde a gente vive é moldado, é organizado para beneficiar esse circuito superior, essa minoria poderosa. O espaço vira uma ferramenta do capital. Mas, como eu disse antes, Milton Santos não era só um cara que apontava os problemas. Ele era um visionário que pensava em soluções. Então vamos sair da crítica e mergulhar agora na parte da possibilidade. Como seria essa outra globalização que ele imaginou? E olha, não era só um sonho distante. Ele propôs um caminho bem concreto. Um caminho que passa por usar a tecnologia para o bem de todo mundo, não só de alguns. Passa por fortalecer os laços nas nossas comunidades, dar poder ao que é local. E, claro, democratizar a informação, garantir que todo mundo tenha acesso de verdade.
No fim das contas, o que ele propõe é uma mudança de mentalidade. É a gente se enxergar como cidadãos do planeta, sabe? Com uma responsabilidade que vai além do nosso quintal. Uma ética de cuidado com o espaço que é de todos nós. Certo, mas alguém pode estar se perguntando, por que a gente está falando hoje de um geógrafo que nos deixou lá em 2001? A resposta é simples, porque o pensamento dele nunca foi tão atual. As ideias dele são a chave para a gente entender o mundo de agora. É só a gente olhar ao redor. As tensões geopolíticas, as crises ambientais que batem mais forte sempre nos mesmos lugares, a revolução da tecnologia que, ao mesmo tempo que conecta, também cria novas formas de exploração. Tudo isso é a teoria dos dois circuitos do Milton Santos acontecendo na nossa frente. Ele basicamente desenhou um mapa do nosso presente décadas atrás. Por isso que o trabalho dele é tão fundamental. É uma ferramenta para a gente conseguir olhar por baixo das manchetes, sabe? Para enxergar as pessoas, os lugares e as divisões que realmente moldam o nosso mundo conectado. No fim, a grande lição que Milton Santos nos deixa é que a globalização não é uma força da natureza, algo inevitável. Não, é uma construção humana, é uma escolha. E por isso, a pergunta que fica para a gente não é se uma outra globalização é possível. A pergunta é, qual é o nosso papel na construção dela? Porque, como ele mesmo ensinou, essa construção começa aqui, agora, em cada território, em cada comunidade.